Nosso eterno Pai, somos tão gratos, Senhor, no iniciar deste ano, no limiar deste novo ano que tem surgido. Há uma gratidão em nossos corações, porque o Senhor tem provido este momento de adoração. Muitos não puderam chegar até este lugar onde estamos. Quantas vidas foram ceifadas nestes últimos dias, Senhor. Quantos partiram sem Deus, sem fé, sem esperança, sem a segurança da vida eterna, sem ter aquela âncora na alma que liga o homem ao Deus eterno. Mas o Senhor nos tem dado a chance de podermos nos encontrar aqui em regiões celestiais. E somos tão conscientes da hora que vivemos, pois sabemos que tudo num momento se escurecerá, Senhor. E queremos estar completamente certos do Senhor em nossas vidas. Não queremos, ó Deus, estar com nada dependurado, mas queremos estar com nossas vidas acertadas. Neste ano que se inicia, Senhor, queremos uma consagração melhor para as nossas vidas. Não queremos apenas virar uma página, Senhor, mas queremos que a nossa vida seja um livro escrito, ó Deus, por dentro e por fora, aonde o mundo possa ver Cristo resplandecendo na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. E para isto nós dependemos de Ti, Senhor. Estamos dependentes do Senhor nesta noite. Abençoe nossos corações e nossos ouvidos. E, ó Pai, coloca cada palavra bem no centro da nossa alma. E a escreve, Senhor, nas tábuas de carne de cada coração eleito, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por todas estas bênçãos. Desde já agradecemos em teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Que o Senhor seja glorificado nesta noite, pois Ele é o convidado de honra, né? Ele é o principal convidado aqui nesta noite. Eu sempre gosto de recordar aquela história do pintor, do grande pintor, Leonardo da Vinci, e quando ele estava pintando o seu quadro sobre a última ceia, então ele foi pintando ali, e um dia depois de ter acabado já de terminar aquele quadro, então ele disse que ele convidou um amigo seu e disse para que ele olhasse aquele quadro para ver o que ele achava da pintura que ele acabara de fazer. Então o seu amigo olhou para ele, olhou para o quadro e simplesmente ficou extasiado diante da beleza da pintura, da perfeição, e disse: Leonardo, o que mais me chama a atenção, veja esta taça prateada, como brilha. Leonardo pegou o pincel e apagou a taça. Mas por que você está fazendo isso, Leonardo? Ele disse: porque quando eu fiz este quadro, eu fiz para que Cristo fosse a principal atração. E se alguma coisa está tirando o brilho disso, tem que ser apagado. Então, da mesma forma, somos nós nesta noite. Se alguém que deve ser glorificado, é o Senhor Jesus Cristo. É claro que vocês esperavam um moço bonito como o pastor Charles, né? E no final das contas, um velho baixinho careca, né? Quer dizer, não foi aquilo que vocês esperavam, mas de todas as maneiras, não é, né? Não é a taça, né? Não é a taça, mas o que está ali, que é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes minha esposa diz assim: mas está bonito. Eu falei: não, mas o que conta não é isso, o que conta é o que está por dentro, é o que está dentro de nossa alma, dentro de nossos corações, né? Se não sou bonito para vocês, mas sou pelo menos bonito para ela. Amém? Se nós não somos bonitos para o diabo, mas para Deus nós somos bonitos, não é, Ana Paula? Nós somos bonitos para Deus, amém?
Nós vamos ler aqui no livro de São João. Eu, para ler, tenho que tirar o óculos, senão eu não enxergo. É João, isso, livro de São João, no capítulo 1, e no verso, a partir do verso 35. João 1,35 diz assim: os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, que é 4 da tarde, né? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te embaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Deus abençoe, podeis todos assentar. Nós estamos felizes porque estamos aqui. O irmão Miguel Munhac saiu 4:30 da manhã. Chegou bem cedo, né? Alguém saiu mais tarde e chegou mais tarde também. Mas nós somos daqueles que sabemos que Deus tem uma colocação para todas as coisas. Tiver que atrasar avião, Deus atrasa. Tiver que colocar acidente no meio do caminho, Ele coloca. Se você pode sair tarde e chegar cedo, você pode sair cedo e chegar tarde e às vezes nunca chegar. Porque Deus tem o relógio em suas mãos e cada bater, cada segundo, cada milésimo, décimo de segundo, tudo está dentro do plano de Deus. Alguém disse para o irmão Brana, mas Jesus está demorando muito. Ele disse: não, Jesus não está demorando, Ele está exatamente dentro do seu plano. Nós é que somos demorados para orar, para se preparar, para sair, para chegar, para voltar, nós. Mas Jesus não. Ele diz: Ele está exatamente, se Ele não veio até hoje, porque muitos esperavam Jesus em 1977. Muitos esperavam Jesus no ano 35, 36, no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu. Ele falou: não, mas é agora a profecia.
de Mateus, que Jesus nos falou, nos advertiu acerca destes dias, é agora esse aperto, essa perseguição, então sua vinda para buscar sua igreja é agora. Isso no ano 70, nós estamos em 2013, passou-se quase 2000 anos desde então. E alguém pode dizer, ele está atrasado. Mas o profeta diz não, Deus não está atrasado, está exatamente em seu tempo, trabalhando dentro do seu tempo. Se tiver que colocar a mão para fora para puxar mais alguém para dentro, ele fará isto, né? Que Deus nos abençoe. Também quero cumprimentar os irmãos e desejar que este ano 2013 seja um ano repleto de vitórias, né? De bênçãos, que o Espírito Santo seja o nosso guia e nos guarde em cada segundo, cada minuto deste ano. Eu não sei se está sendo transmitido aí, irmão Anderson, está sendo transmitido? Também a todos os irmãos que através do site A Luz do Entardecer, que Deus também abençoe vocês aí. Desejamos vitórias e bênçãos no nome de Jesus Cristo a todos vocês. Então, esta escritura que nós tomamos, e eu quero focar nesse versículo 50, nesse versículo 50 do capítulo 1, que diz que coisas maiores do que estas verás. Só porque Jesus chegou para Natanael e disse, não, eu vi você embaixo da figueira. Você é um verdadeiro israelita. Para Natanael aquilo foi algo assim tremendo, porque de uma vez que eles vinham de muitos anos sem ter um profeta, sem alguém que tivesse um dom de revelar o pensamento dos corações, e agora vem um homem, para ele diz que viu ele embaixo da figueira, e que ele era um verdadeiro israelita, isso era muito grande. Mas Jesus falou assim, não fique admirado, Natanael, porque Natanael, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas falaram qualquer palavra, nem citaram o nome de Natanael nos 3 primeiros evangelhos. Só quem citou o nome Natanael, e inclusive esse drama, foi o apóstolo São João. E Natanael, ele quer dizer dom de Deus. A palavra, o nome Natanael, na raiz hebraica, quer dizer o dom de Deus. E nesse drama nós vemos 3 coisas para que chegasse a Jesus fazer uma promessa de que coisas maiores ele veria. Primeiro, ele recebeu um convite, ele recebeu um chamado, depois ele recebeu uma bênção e depois ele recebeu uma promessa. Quando Filipe disse para ele, Natanael, nós encontramos aquele a quem o profeta Moisés falou lá em Deuteronômio capítulo 18, que Deus levantaria um profeta semelhante a mim, nós encontramos. É Jesus de Nazaré. Daí Natanael falou assim, o que de Nazaré? Nazaré é uma cidade que nem está citada no Velho Testamento como de Nazaré, porque as pessoas, elas são preconceituosas quanto ao nascimento das pessoas. E ele ficou ali cético, duvidoso, descrente. Como pode vir alguma coisa de Berksville, em Kentucky? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque embora a tradução do nome Nazaré seja uma coisa bonita, porque Nazaré quer dizer verdejante, quem mais se aproximou a falar de Nazaré foi o profeta Isaías no capítulo 9. Ele disse que lá dos confins de Zabulon, lá de Naftali, que era o norte de Israel, que era já próximo da Galileia, e ele estava se referindo a Cafarnaum, e nem era Nazaré, ele disse que uma grande luz surgiria, ali para os gentios, que se referindo a Jesus Cristo, mas nunca sequer nenhum profeta havia mencionado esse nome tão baixo,
Nazaré. Aí, quando você fala assim, não, mas o irmão Elismar não é nada. O irmão João não é nada. Mas fala assim, olha, o presidente da República, para você ver. Fala assim, ó, é o grande pregador das multidões, que vai de norte a sul, de leste a oeste, que tem... Aí é diferente. Então, quando ele diz assim, quando ele fez o convite e disse assim, olha, o que nós temos encontrado, já temos conversado com Simão, já temos conversado com André, e descobrimos que de Nazaré saiu o Messias. Encontramos o Messias de Nazaré, Jesus, filho de José. Mas quem é esse José? Tem Zé Ferreira, tem Zé das Quantas, Zé não sei de onde, não, mas o filho de José, o carpinteiro. Então o que ele estava fazendo? Ele estava com o quê? Com um preconceito contra o quê? Contra a cidade de Nazaré. Ele não estava nem prestando atenção, porque eles estavam conversando sobre o Messias. Eles estavam falando sobre Jesus, o Messias prometido, que agora eles haviam encontrado, que era de Nazaré. E essa questão de nascimento é uma coisa tão interessante e tão importante, que quando Paulo vinha, e ele conta isso em Atos capítulo 22, ele disse, vinha eu me aproximando de Damasco, de repente uma luz ao meio-dia veio e me derrubou no chão. Então, quando me derrubou no chão, eu disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, Nazareno. Mas Jesus nem nasceu em Nazaré, como que Jesus é nazareno? Jesus é belemita, Jesus é de Belém, porque diz o profeta Isaías, no capítulo 11, que brotaria um rebento de Jessé, e Jessé era de Belém, que antigamente chamava-se Efrata. Mas ele não disse isso, eu sou Jesus, belemita de Belém. Ele disse, eu sou Jesus Nazareno. Podia dizer simplesmente, eu sou Jesus Cristo. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu sou Jesus Nazareno, dando a devida importância para o lugar de onde ele fora criado. Porque a Bíblia diz que quando eles vieram ali do Egito, fugidos do Egito, que Herodes, os perseguidores já tinham morrido, então ele foi para a cidade de Nazaré e saiu dali somente aos 30 anos de idade, quando ele começou a sua missão. Então, daí ele chegou ali, Filipe veio e fez um convite. Vem e vê. Então, neste primeiro drama é um convite. Vem e vê. Agora, ele ficando duvidoso, mas de Nazaré, e se Filipe não tivesse insistido com ele, a história seria outra. Mas Filipe insistiu com ele, não, vem ver, vem olhar o que realmente nós temos encontrado. Então, essa é a primeira parte, o convite, que é o versículo 45, 46. Mas quando chega no versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele já não ia poder falar disso de Jacó. Eis aqui um Jacó bonzinho que nunca enganou ninguém. Mas de Natanael ele falou, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há pecado, não há dolo. Ele fez uma revelação. Então Natanael podia pegar e falar assim, Senhor, mas o Senhor me conhece de onde? Quando foi que eu me encontrei com o Senhor, tive uma conversa, tivemos alguma conferência, em que sinagoga alguma vez nos encontramos? Quando foi que nós abraçamos e beijamos no pescoço um do outro, sendo o Senhor um israelita, e sendo eu um israelita, quando nós nos encontramos, nós abraçamos e damos um beijo no pescoço? Quando foi que o Senhor me encontrou nesta maneira? Então, a primeira coisa, o convite, a segunda foi a bênção. Daí Jesus disse assim, veja. Então Jesus disse, eis aqui um verdadeiro israelita.
Você já pensou Jesus encontrar com você e dizer assim: olha, irmã Maria, eis aqui uma Maria em quem não há engano, em quem não há dolo, né? Porque eu te vi, Maria, irmã Maria, eu te vi quando você estava lá no supermercado, eu te vi quando você mudou daquela cidade, você morava na rua tal, você andou num carro cor vermelha, você passou por uma rua tal, e você foi até a casa de um parente seu em tal lugar. Eu te vi quando você estava lá. Então, veja aonde nós estamos indo. Ele vem vindo, primeiro foi um dom de cura, né? O anjo chegou para o profeta e disse: olha, você venha, um convite. Você sabe por que essa tua vida é uma vida agitada, que ninguém pode compreender? Porque a princípio ele ficou amedrontado. Ele vê um ser celestial, todo de branco, cabeleira até os ombros, descalço, e diz: não temas, eu sou o enviado da presença do Deus Todo-Poderoso, e quero dizer que o problema, a questão da tua vida estar nessa situação, é porque você nasceu sob um dom, e você vai levar cura para as nações, você vai orar por reis, por sacerdotes. Mas de onde você é? Eu sou de Berksville, de Kentucky. Eu não sou de Nova York, não sou de Washington, eu não sou da capital dos Estados Unidos. Eu sou de Kentucky, eu sou de Berksville, Kentucky. E pode vir alguma coisa boa de Berksville? Ele disse: mas você levará para o mundo uma mensagem de cura. E todos quantos crerem na tua oração, eles vão ser curados. Primeiro sinal, você vai conhecer a enfermidade através do sinal na mão. Então, aí Natanael disse assim: puxa vida, mas então eu sou uma pessoa, um verdadeiro israelita. Eu até estava meio duvidoso, porque a semana passada eu fiz um negócio, eu até achei que não foi um negócio bem feito, e até pensei que eu estava em falta, e agora vem o Messias, o primogênito, o Filho de Deus, e diz que em mim não há engano. Qualquer um se sentia atropelado, porque você sempre estará olhando para a tua condição natural, você sempre está olhando para você próprio, para você mesmo, sabendo que você não é nada, que você não pode nada. Mas é quando você começa a olhar para dentro de você, que você não pode nada e não tem nada, aí é quando Deus pode fazer alguma coisa. Aí então, por ele fazer uma revelação, porque depois dos dons de conhecer o segredo das mãos, veio conhecer o segredo dos corações. Então, coisa já é maior. Porque ele estava dizendo aqui que coisas maiores, mas se você olhar no versículo 51, que é o último versículo, você vai ver que descida de anjo tem a ver com coisas maiores. Porque agora eu digo para você, Natanael, que sabe quando que vai ser as coisas maiores? Quando você ver anjos descendo do céu sobre o Filho do Homem. Agora já está falando em profeta. Ele está associando que coisas maiores é quando anjos começam a descer sobre o Filho do Homem. E o que é anjo descendo sobre o Filho do Homem? São a revelação para a manifestação de toda a palavra de Deus. Porque anjo traz visões, anjo traz revelações. Por isso Paulo disse: se vier um anjo dos céus, mas não trazer este evangelho, então seja amaldiçoado. Porque a revelação que este anjo está trazendo é falsa, porque não está igual sob o fundamento que nós temos colocado como apóstolos e profetas de Deus. Então ele estava levando Natanael, mostrando para ele que a descida de anjos, 7 anjos, para revelar o primeiro selo, o segundo selo. Ele estava dizendo que a descida de anjos estava associado a coisas muito maiores. Não era mais colocar a mão sobre o enfermo,
Não era mais, agora, ele não estava falando sobre dizer que eu te vi dentro de um carro, chegar ali na plataforma, irmão, seu nome é fulana de tal, você mora na rua tal, seu marido... Não, isso já tinha ficado para trás. Ele agora está dizendo assim, eu estou aprontando vocês, porque eu vi pequenos pássaros vindo lá longe, e num momento, numa velocidade tal, eles chegaram perto de mim, eu vi que eram mais de 5 anjos. Vocês estão entendendo? Digam amém. Estão entendendo, né? Então ele disse, então essas coisas maiores, Jesus falando para Natanael, essas coisas maiores está associado a anjos descerem sobre. O que é sobre? Sobre não é aqui embaixo, sobre é por cima. Anjos descendo sobre. Então, Natanael, quando você olhar e você ver anjos sobre o filho do homem, então você vai ver, aí você vai ver coisas maiores. Então, a primeira coisa, cura, conhecendo as mãos, sinal nas mãos. Segundo, conhecendo o segredo dos corações. E a terceira, a manifestação de toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia, a abertura de todo o livro. Isso é coisa maior. Natanael, quando você começar a ver e olhar que agora anjos está vindo sobre o Filho do Homem, então se prepare, porque nesta hora você vai ver coisas maiores. Então o que acontece? Então, nesse segundo drama, então, veio a bênção, porque se vocês acharem, irmãos, que o Senhor Jesus, chegando para um homem mortal, natural, dizer, eis um verdadeiro israelita, em quem não é dolo, não é uma bênção? Então, eu não sei mais o que é bênção. Você gostaria que Jesus dissesse para você assim, você é um verdadeiro cristão e em você não há engano? Porque é uma bênção. Depois da bênção, então, veio o quê? Veio a promessa de coisas maiores. Então, o profeta, aqui nessa mensagem, olhando para o invisível, ele diz bem assim, ó, as escrituras alegam que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, nada faço a não ser o que o Pai me mostre primeiro. Quando a mulher do poço chegou para ele, e ela era uma samaritana, primeiro foi um homem que chegou até ele, e o seu nome era Pedro, e ele disse para aquele homem, seu nome é Simão, e o nome do seu pai é Jonas. Como ele sabia disso? Como este modesto carpinteiro nazareno sabia que o nome daquele homem era Simão e o nome do seu pai era Jonas? Porque ele estava revestido com um poder que podia olhar para o invisível. Ele nunca olhou para nenhuma carta escrita. Ele olhou para o invisível, o Deus do céu. Eles foram rapidamente e trouxeram outro homem lá de trás da montanha que ficava a muitas milhas. E quando ele lhe havia dito pelo caminho o que Jesus havia feito, sem dúvida alguma, Natanael estava bastante cético, quer dizer, descrente, duvidoso quanto àquilo. Mas uma vez, estando diante de Jesus, Jesus lhes disse, eis um israelita no qual não há dolo. Como esse homem fez isto? Ali não havia ninguém com ele para dizer, este sujeito é um israelita. Como ele fez isto? Ele não tinha lido isto em nenhum livro, mas ele olhou para o invisível, para o Deus que conhece o fim desde o princípio. E ele disse, Rabi, quando tu me conheceste? Ele disse, Natanael, antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. O que ele estava fazendo? Olhando para o invisível. Agora, por esta razão, Deus criou ele mesmo um corpo, e ele era o Criador. E ele tomou um peixe e partiu aquele peixe. Agora nós imaginamos que ele criou aquele peixe no começo. Ele criou aquele pão no começo. Porém, ele tomou aquele peixe e o partiu. Ele tinha sido um peixe vivo e estava então cozido ou frito, ou seja como for.
ele o partiu, e que quer que ele fosse cozido ou frito, ele cresceu novamente. No mesmo minuto que ele partiu, outro peixe foi cozido ou frito. Então isso é uma coisa bonita, né? Pelas mãos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele tomou o peixe, então ele cortou o peixe, quando ele colocou na mão ali de aquele pedaço que ele cortou, o que fez? Cresceu outra vez, diz o profeta, aumentou, e pegou o pão, quando ele puxou o pão, colocou ali na bandeja de outro, na mão de outro, aquele pão cresceu. Isso é muito grande. O ser humano não suportaria ver tal ato como este, porque ele simplesmente sairia do chão, ao ver algo assim. Mas, veja, algo maior que isso, algo mais do que isso. Por quê? Porque Jesus teve que pegar um pão que já era pão, teve que pegar um peixe que já era peixe, e agora criar uma coisa onde não existe nada. É muito maior. Haja esquilo naquela árvore, veja, então ele estava levando para isso, para algo maior, e ele está induzindo a noiva a crer, supostamente a crer que Deus é poderoso, que ainda fará coisas maiores hoje. Não é que fez há 50 anos atrás no ministério de William Branham, não é o que fez há 40 anos atrás, quando nós recebemos a mensagem, não é quando ele, nos dias dos pentecostais, mas ele está induzindo, nós vamos ler aqui, que ele está levando nós a crer que coisas maiores acontecem hoje. Muito maior que isso. Aquilo que o profeta fez era apenas um ensaio. Porque antes que as irmãs venham aqui cantar, elas vêm ali, fazem um ensaio e cantam. Já no ensaio é bonito, né? Alguém escutando ali, já no ensaio é bonito. Mas daqui a pouco as notas começam a se juntar, as vozes começam a ir ali, a sinfonia começa a crescer, ali vai se juntando, vai indo, e daqui a pouco disse, está bom, já podemos apresentar o canto. Veja, é de etapa em etapa. Então ele disse, então ele cresceu novamente, no mesmo minuto que ele partiu, outro peixe cozido frito. Não é maravilhoso? Aquilo mostrou que ele não era nada menos do que Jeová. E ele foi o Criador que pode fazer sua própria criação. E pela sua criação expressou o que ele era. Aleluia! Aquilo provou que ele era o que era. Ele era a divindade. Assim o outro se tornava para ele no oferecimento de seu nascimento. Ele era a deidade feito carne. Eu devo, esta noite eu suponho que sim. Mas deixe-me dizer algo, quando ele esteve aqui, agora isto é para pensar, sondar, observem apenas. Jesus disse em São João 14:12, eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e até mesmo maiores do que estas, porque vou para meu Pai. Vocês perceberam isto? Observem agora. Aquele era o Filho de Deus, prometendo para o crente que coisas maiores do que ele, fé nos últimos dias, que o crente faria coisas maiores do que ele fez. São João 14:12, está certo? Vocês creem que Jesus o disse? Observem, quando Jesus criou o pão, ele tomou um pão, e criou o pão que havia sido pão. Quando ele criou o peixe, ele tomou um peixe que primeiro havia sido criado peixe, e transformou em outro peixe. Está correto? Ele pegou água, o que potencialmente se transformaria em vinho, e a transformou em vinho, está certo? De outra forma, nós o temos visto em nosso meio nestes últimos dias, criar coisas sem qualquer coisa existente ali. Está certo? Para criar um esquilo onde não havia esquilo, certo? Ele permanece Deus. Ele é exatamente tanta divindade hoje, quanto ele sempre o foi. Sempre será. Ele ainda é Deus, e desafiando corações para crer. Desafiando os nossos corações para crer.
coisas maior do que estas, sem qualquer coisa que possa segurar e partir. Será assim, note, agora nós descobrimos que ele identificou-se nas coisas que ele fez, ele identificou que ele era a divindade, mostrou quem ele era a divindade. Então, tudo isso ele teve que se identificar. Ele disse, sabe quando que vocês vão ver as coisas maiores, Natanael? É quando você vê, quando você começar a observar que estas revelações estão vindo. Quando você começar a observar que o Filho do Homem, ele se transfigurar, porque transfigurar quer dizer mudar de figura, né? Então, quando ele começar a se transfigurar, quando ele mudar de figura, e estes anjos começarem, virem trazer a revelação, fiquem sabendo que você vai ver coisas maiores do que simplesmente revelar segredos de coração. Porque tudo aquilo que nós temos recebido, através da revelação dos selos que Deus nos tem dado neste tempo, que é a abertura de toda a palavra de Deus, que é a abertura desde Gênesis até Apocalipse. Quando você vê isto, ele diz aqui que essa abertura da manifestação da palavra de Deus, nada do que foi feito atrás, do que Lutero fez, do que Wesley fez, do que os pentecostais fizeram, do que o início do seu ministério, nem se compara com essa abertura de toda a palavra, com essa revelação que ele está dando agora. Então ele segue assim, ó. Quando isto chega a criação de coisas, é verdade, Jesus nunca criou diretamente qualquer coisa. Jesus nunca criou diretamente qualquer coisa e a trouxe à existência. Ele tomou uma substância primeiro, para fazer vinho, ele teve que tomar água. Então, pegou a água e transformou em vinho. E ele transformou a água em vinho justamente na cidade onde Natanael nasceu, porque Natanael era de Caná da Galileia. Vocês vão ver no verso seguinte ali, ó, capítulo 2, que eles estavam em Caná da Galileia, e Natanael é exatamente de Caná da Galileia. E em Caná da Galileia foi onde Jesus fez o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Então o profeta diz assim, então ele tomou a água, que já era água, e fez vinho. Ele tomou pão e fez mais pães. Ele tomou peixe e fez mais peixe. Mas ele prometeu que coisas maiores do que aquelas seriam feitas. Você está vendo? Agora, por quê? É num dia mais maligno do que o era quando ele estava aqui, vê? Isto continua sendo ele, mas usando o seu tabernáculo. Então, quando as pessoas olham, eles olham assim, eles pensam que a foto que nós temos do irmão Branham, com aquela luz ali sobre a cabeça do irmão Branham, eles pensam que nós estamos apresentando um homem, que nós estamos apresentando o William Branham, o bonito homem que nessa época, ele tinha acho que quase 40 anos, 30 e poucos anos, foi em 1950, ele nasceu em 1909, dá 30 aí? 41 anos, eles pensam que nós estamos mostrando um homem bonito de 41 anos com uma chama ali em cima, com aquela luz ali em cima. Mas a realidade, a expressão, não é a face de William Branham, mas é para mostrar a evidência de Deus, que é a coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. Então, vocês nunca digam, isso aqui nós estamos mostrando o profeta, que o homem, não é o vaso, não é apenas o tabernáculo, mas é o que está em cima de sua cabeça, que é a mesma glória que lá no Antigo Testamento era chamada de Shekinah, de uma vez que essa palavra nem existe na Bíblia, mas traduz-se Shekinah por a glória de Deus. Então a coluna de fogo, Deus nessa coluna de fogo sobre a cabeça deste profeta, porque o profeta disse que era o anjo do pacto, né? Que era Cristo, então ele disse que aquilo era isso. Então estava ali presente, mostrando para o mundo
as coisas maiores que ele iria fazer. 1950. Eu não... E esta pessoa que está em você, que é o seu nascimento, você é John Doe. Você nasceu em um certo mês. Você nasceu em um certo astro. Você nasceu sob uma certa coisa. Aquilo tem algo a ver com você. Eu sei que costumava a dizer isto. Então, todas estas coisas não é nada ainda. Eu sei que você é John Doe, eu sei que você é fulana, que você mora em tal lugar, que você fez isso, fez aquilo, que você esteve a semana passada em tal lugar. Isso ainda não é nada diante das coisas maiores, verás. E esta é a razão que eu creio que a igreja do Deus vivo verá coisas maiores que esta. Ela está se preparando agora mesmo para entrar nisso. Veja, quando ele estava aqui na terra, como se poderia fazer obras maiores? Tenho traduzido isto muitas vezes, mas a mesma coisa, maiores, ele disse, obras maiores que estas fareis. Você notou? Quando ele foi transformar água em vinho, mas nos últimos dias, onde não tem nenhum sinal de criação, onde estamos então? Porque o convite foi feito, a bênção Natanael recebeu, a promessa de coisas maiores. Nós vimos, contemplamos e cremos que foi assim, ele conheceu as enfermidades nas mãos das pessoas. Cremos que ele revelou às pessoas. Cremos que ele pregou toda a palavra de Deus. Né? Mas e agora? Hoje, 2 de janeiro de 2013. Agora. Onde estamos então? De acordo com essa palavra, desta promessa que ele nos tem revelado. Então ele diz, em que dia então estamos vivendo? Em que horas nós estamos vivendo? Estamos vivendo na completa manifestação da palavra de Deus para esta hora. Então significa que você está alimentando nada mais, nada menos do que a própria carne e o sangue espiritual do Senhor Jesus Cristo. Se ele está ceando, nós estamos ceando. Se você vem na fila da ceia, se ele está vindo, você está vindo. Se você está em casa, se você está no trabalho, seja onde você for, você está expressando a totalidade da manifestação da palavra de Deus para esta hora, para esta última hora. Vocês creem nisso, irmãos? Então nós vamos orar, vamos ter este período. Se nós fôssemos aqui, o tempo hoje ia ser curto, mas nós queremos dedicar esses últimos momentos para oração, sempre lembrando que nada substitui a oração. Muitas vezes nós temos, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem ter um verdadeiro coração. Porque na oração nós não reconhecemos derrota, na oração nós reconhecemos vitória. Então, se você quer começar este ano, agora, com oração, se você quer dizer a Deus que você deseja se consagrar mais esse ano de 2013, que você deseja ler mais as mensagens, se você, só tem uma coisa, se você fizer uma promessa, você é obrigado a cumprir. Ou então não fale nada, diz a Bíblia, não prometa nada, porque se você prometer, você vai ter que cumprir. Então, vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele que nos mantenha, que nos guarde, que nos abençoe, que nos ajude nesta jornada da vida que não é muito fácil. Há um agradecimento aqui, irmão Magnus, agradece a Deus pelo livramento de seu filho Júnior de um assalto, amém. Isso é só o Espírito Santo, irmão Magnus, que pode fazer isso, não é? Ninguém, nenhum policial, o mais adestrado que for, nem nada pode segurar a não ser Deus. Levaram sua bicicleta, mas os assaltantes nada fizeram com ele. Então isso foi Deus, porque eles estão endemoniados e não se contentam apenas de levar uma bicicleta, mas
roubar, matar e destruir, que é o que o diabo veio fazer, né? Oração, irmã Maria da Glória de Oliveira, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, pede oração pela sua mãe, irmã Maria Neuza Silva Freitas, por libertação. Aqui estavam os que assistiram, está aqui, irmão Anderson, os que estão ali presentes, embaixo, ali está, irmão lá de Itapevi, irmão Edivaldo e família, Itapevi, São Paulo, irmão Lázaro Júnior de Itajaí, irmã Sara Souza de Joinville, irmã Guiomar de Guaíra, irmão Aparecido, irmã Zilda de Cosmópolis, São Paulo, irmã Glória Oliveira do Rio das Ostras, irmão Elifas e Mônica e a irmã Lenir, que estão lá em Macaé nos assistindo, irmão Hélio de Florianópolis, de Toledo, Patrícia Bonfim e família, Clarice Edna, José Valdir e família, irmã Rosane de Novo Hamburgo, irmão Sandro e família de Vera Cruz, no Paraná. Então, neste momento, nós vamos curvar nossas cabeças e vamos ter esse momento de oração, de agradecimento a Deus por nós ter concedido chegar até aqui, né? Amável Senhor, nós estamos tão felizes, Pai, por o Senhor nos ter conduzido nesta era, que é a era mais escura de todas as eras. Mas diz ali, João escrevendo, diz que haveria um vencedor para esta era também. Deus eterno, nós queremos ser contados com esses vencedores, Senhor. Nossos olhos, nossos ouvidos, nós temos contemplado, Senhor, a glória do Senhor. Nossos olhos têm visto, Senhor, a abertura desta mensagem. A palavra sendo manifestada através, ó Deus, de um homem simples, vindo de uma cidade simples, nascido, Senhor, sob mulher, sujeito às mesmas dores e fraquezas como qualquer homem, mas o Senhor o tomou através do Teu Espírito Santo, e ele foi um instrumento de Deus, usado para trazer, Senhor, todo o conselho de Deus para esta era, Pai. Ele é aquele anjo que disse, Pai, afastai-vos da besta, não compartilheis com as obras da besta, Senhor. Ele é aquele anjo, Pai, que traria os segredos de Deus para este tempo do fim, Senhor, esclarecendo os corações dos eleitos, para trazer, ó Deus, a verdadeira palavra sendo revelado. E nós cremos, ó Deus, aqueles anjos que desceram até ele ali, 7 anjos poderosos vindo desde os céus, para trazer, Pai, a mensagem da revelação dos segredos dos selos, ó, coisas maiores que as anteriores. Os segredos dos corações tinham passado, o tempo de cura tinha ficado para trás, algo maior estava vindo, Senhor. E agora, ó Deus, quando nós vamos nos acercando do fim de todas as coisas, os anos têm passado, Senhor, nós temos visto, Pai, a manifestação do Teu Espírito, nós temos visto mulheres sendo santas, homens sendo santificados pelo Espírito de Deus. Enquanto houver uma alma que chore, enquanto houver, Senhor, uma moça que chore, enquanto houver uma mãe, Senhor, chorando por seus filhos, enquanto houver um homem bêbado, Senhor, nas trevas deste mundo, longe da luz de Cristo, Pai, que cada um de nós sejamos instrumentos para levar esta mensagem, esta palavra a algum coração necessitado. Senhor, alcança aqueles que estão aflitos e tristes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por horas difíceis na vida, os que estão, Senhor, em dores, nos hospitais, Pai, aqueles que estão em provas, aqueles que estão afastados da comunhão contigo, ó Deus. Sabemos que o Senhor não perderá um filho sequer, porque o Senhor disse que aquele que o Pai deu, o Senhor não lançaria fora, ó Deus. E nós estamos crendo pelos nossos, Senhor. Estamos, Pai, orando a Ti, ó Deus, uns pelos outros, porque o Senhor disse, orai uns pelos outros. E nós oramos por nossos irmãos de perto e de longe, por cada família, por cada coração, Senhor,
pelos ministros da Tua palavra, pelos obreiros que levam esta preciosa semente aos corações dos eleitos, Pai. Pai, unja os lábios dos Teus filhos, ó Deus, aviva esta igreja, Senhor, reaviva os nossos corações. É um ano que nós estamos iniciando, Pai. Este ano, ó Deus, estamos desejosos de uma consagração maior. Não queremos apenas virar uma pequena página, Senhor, mas queremos uma consagração maior para as nossas vidas, para os nossos lares, para a vida de oração, da leitura da palavra, para a vinda nos cultos, Senhor, porque sabemos que isto será tirado de nós. Ó Senhor, este grande concílio está levantando. Pai, Tu tem dito através do Teu profeta que o problema financeiro do mundo traria, Senhor, estas coisas, e nossos olhos têm visto, Senhor, a decadência financeira do mundo, das nações sendo rompidas. Pai, nos ajuda a olhar para Ti e ver, Senhor, que a hora se aproxima, é uma hora de escuridão. Ajuda estes filhos do Senhor, estas moças, estes moços, ó, estas mães, Pai, Senhor, estes missionários, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, Pai, que choram, Senhor, que estudam a Tua palavra, que lutam contra demônios, lutam contra espíritos, entram em regiões, Senhor, em potestades, onde o inimigo, Senhor, veementemente tem vindo se levantado com toda a força do inferno, mas nós sabemos que o grande Espírito Santo tem se levantado ao nosso favor. Senhor, aqui estão estas mães, os Teus filhos que estão nos acompanhando, Pai, através da internet. Senhor, se houver alguém ali em necessidade, alguém enfermo como esta irmã, Senhor, que tem pedido aqui oração, alcança esta vida, Pai, restaura a saúde dela, Senhor, restabeleça o bem-estar, Pai. Nós queremos esta fé em nossos corações, porque nós cremos que coisas maiores o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Estamos crendo que o Senhor é poderoso para completar esta obra, Senhor, em cada vida, em cada coração. Senhor, lembra-te das viúvas, lembra-te dos órfãos, Senhor, lembra-te, Senhor, dos necessitados, dos viajantes, Pai. Ó Deus eterno, as mães, Pai, que oram por suas famílias, os pais que oram por suas esposas, as famílias desta igreja, os demais irmãos ao redor desta cidade, Senhor, em todo este estado, neste país, ó Deus, ao redor de toda a terra. Deus, que a obra do Senhor, ó Deus, seja fortalecida, e se há alguém que pode fortalecer esta obra é o Espírito Santo, porque o Senhor fez uma promessa, que o Espírito Santo seria dado, ó Deus, Pai, como uma grande arma, para nos consolar, para nos confortar, para nos guiar, Senhor. Nós necessitamos deste guia nesta hora. Segura, Senhor, as nossas vidas, que possamos manter esta fé, Senhor, bem fincada nesta palavra, que não haja poder do inferno capaz de mover estas famílias, mas que eles sejam guardados pelo Teu Espírito, como o irmão que testificou aqui, Senhor, sobre aquele demônio, ó Deus, que tomou a bicicleta do seu filho, mas o Senhor foi poderoso, o Senhor livrou a sua alma, livrou a sua vida, Pai, e nós cremos que o Senhor é capaz de ajudar estes filhos que andam por estas ruas, Senhor, aos seus trabalhos cada dia, nos lares. Ó Deus, nós cremos que o Senhor cuida desta propriedade, que o Senhor tem ciúme desta noiva, que o Senhor ama esta igreja, e ajuda-nos a ser mais agradecidos, Pai. Temos sido pouco gratos contigo, Senhor, perdoa-nos pela nossa ingratidão, ó Deus, ajuda-nos a ser mais agradecido pelo lar que o Senhor nos tem dado, pela família, Senhor, pelo alimento, pelas vestes,
pelos lares, pelos bens, pela saúde, ó Deus, natural e espiritual, Senhor. Venha, Senhor, tomar cada vida aqui nesta noite. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós rendemos a Ti, como Paulo disse: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, faça-nos Teu prisioneiro nesta noite, Senhor, e que possamos estar em pé quando o Filho do Homem chamar, ó Deus, aqueles entes queridos da sepultura. Ajuda-nos a estar em pé, em fé, com uma vida santa e limpa, ó Deus, confessando a Tua palavra nesta hora. Cubra estas famílias, Senhor. Aceita a adoração destes Teus filhos. Entregamos a obra desta igreja, o pastor desta igreja, os irmãos que colaboram, os diáconos, Senhor, os cantores, os músicos, os irmãos que trabalham nas diversas áreas físicas desta igreja, Pai. Entregamos todos em Tuas mãos e pedimos: ajuda-nos, ó Deus, firma os nossos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos. Traga-nos aqui outra vez, Senhor, neste próximo dia de culto, pois queremos estar aqui adorando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória nós pedimos, hoje e todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam, nos assistiram. O irmão Joglair pode vir aqui para despedir a igreja. E, Senhor permitindo, nós queremos estar aqui, como foi anunciado, né? Às 18 horas já começa aí a transmissão, né, do casamento. Queremos estar aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Fomos abençoados, né, irmão? A palavra de Deus é nova a cada dia, se abre a cada dia, né? O profeta disse que era um novo livro para ele. Se era para ele, tem que ser para nós, né? Então, vimos hoje algo que foi novo para mim, mas é a palavra de Deus, né? Que está se abrindo a cada dia, né? Então, graças a Deus por isso, e só temos a dizer muito obrigado a Jesus pela sua graça, misericórdia, e que Ele nos faça cada dia melhores, né? Deus abençoe, meus irmãos. Então, sábado próximo, às 18 horas, estaremos aqui para termos esse casamento, que será transmitido ao vivo desde Toledo, e convidamos nossos irmãos que estão nos ouvindo também para acompanhar, né, o sermão do casamento do irmão Paulo, que será ministrado pelo pastor Raimundo Maia. Muito obrigado e Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.